Por muitas vezes passei por essa situação de confiar em emprestar dinheiro para os outros, amigos, parentes, conhecidos. Sempre que alguém vinha com uma história triste, eu cedia. Ah, é só um empréstimo. Ah, eles vão me pagar logo, eu dizia para mim mesmo. Mas a verdade é que na maioria das vezes, esse dinheiro nunca voltava para mim. Pasmem, eu me sentia culpada de ter o dinheiro, a pessoa me pedir e eu falar não. E essas mesmas pessoas que não pagavam saíam todo final de semana, compravam roupas novas, viajavam, faziam festas e o dinheiro de volta, nada. Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Dicas de Eva. Eu me chamo Evelyn e aqui eu compartilho dicas sobre empreendedorismo, renda extra, dinheiro e muito mais. Então, pessoal, no começo eu achava que estava ajudando. Só que com o tempo eu percebi que a única pessoa prejudicada nessa história era eu. Já perdi a conta de quantas vezes fiquei no aperto porque emprestei um valor que eu mesma precisava. Sem contar o peso emocional de cobrar e ouvir desculpas, ver pessoas me evitando ou até agindo como se eu fosse a errada da história. Isso também já aconteceu com você? Me fala aqui nos comentários. Foi doloroso aceitar, mas precisei reconhecer. Eu não estava ajudando ninguém. Estava apenas me sabotando. E decidi que não faria mais isso. Eu vou compartilhar com vocês atitudes que tomei para sair desse ciclo e nunca mais passar por essa situação. E se você passa por isso também, fica comigo nesse vídeo que essas dicas com certeza vão te ajudar. Percebi que o problema não é a falta de dinheiro, mas a falta de planejamento. Muitas das pessoas que pediam dinheiro para mim não estavam exatamente passando por uma emergência. O que realmente acontecia é que elas não tinham o devido controle sobre suas finanças e acabavam se vendo em situações complicadas por não planejarem seus gastos. Foi então que comecei a perceber que ao emprestar dinheiro, eu estava apenas adiando o problema. Elas não precisavam de um alívio momentâneo, mas sim de aprender a planejar melhor os seus recursos e entender como organizar seus gastos. E com isso, eu entendi também que esse tipo de mudança não deveria ser minha responsabilidade. Eu vi que eu precisava tomar decisões mais conscientes em relação aos meus próprios recursos, parar de passar perrengue por emprestar dinheiro para os outros e, por mais que fosse difícil dizer não em algumas situações, para proteger minhas finanças e minha paz de espírito, era essencial respeitar os limites que eu estabeleci. Decidi que, a partir daquele momento, eu não emprestaria mais dinheiro. Simples assim. E quando alguém me pede, a resposta é um firme e educado: não posso. Sem desculpas ou explicações. Foi uma das decisões mais libertadoras que tomei, mas também a mais difícil. Eu sempre me via em uma situação desconfortável. Ficava muito sem graça de cobrar. Eu não sei cobrar, eu tenho vergonha de cobrar. Acabava esperando ansiosamente que a pessoa pagasse o que devia e muitas vezes o pagamento nunca vinha. Isso me fazia sentir ressentimento e, em alguns casos, até raiva. Eu me sentia uma boba e, ao mesmo tempo, eu não sabia como parar com esse ciclo de empréstimos. O maior erro de todos foi não reconhecer que, ao emprestar dinheiro sem garantir que seria pago, eu estava colocando a minha própria estabilidade financeira em risco. Ao invés de ajudar, acabava me prejudicando, ficando sem o dinheiro que poderia ser usado para algo mais importante, como pagar minhas contas, investir ou até mesmo cuidar de mim mesma, ir no salão, fazer um cabelo. Eu entendi que ao dizer não, eu não estava sendo egoísta, mas sim responsável. Quando alguém me pede dinheiro, eu não sinto mais aquela pressão de agradar ou de fazer algo por obrigação. Agora, a minha resposta é simples, direta e respeitosa: não posso. Essa nova regra me trouxe uma paz indescritível e um espaço para que eu possa realmente ajudar de outras maneiras, mas não emprestando mais dinheiro, mas oferecendo o meu apoio, o meu tempo ou conselhos que realmente fazem a diferença. Essa mudança não foi fácil, mas foi essencial. E se você também sente que está sendo levado por essa pressão,
pense se isso está te ajudando ou te prejudicando. Lembre-se, dizer não é, na maioria das vezes, uma das atitudes mais responsáveis que você pode tomar para proteger o que é seu. Nunca colocar minhas finanças em risco para ajudar outra pessoa. Por muito tempo eu cedi ao pedido de ajuda financeira de amigos e familiares, mesmo sabendo que isso colocava a minha própria segurança financeira em risco. O medo de ser vista como egoísta, de não ajudar quem precisava, me fazia abrir a carteira e emprestar o que não tinha ou me endividar para cobrir os gastos dos outros. Eu sempre pensava, se eu não ajudar agora, quem vai ajudar? Ou, eles são meus amigos ou familiares, e isso é o certo a se fazer. No entanto, eu percebi que ao fazer isso, estava colocando a minha vida financeira em uma situação muito mais vulnerável. Eu estava assumindo um risco que, na maioria das vezes, não era recíproco. Nem sempre eu recebia de volta o que emprestava. E quando recebia, era depois de muito tempo. Isso não significa que eu me tornei insensível às necessidades dos outros, mas sim que aprendi a estabelecer limites saudáveis. Quando alguém me pedia ajuda, eu passava a analisar minha situação antes de comprometer a dar. Perguntava a mim mesma, eu tenho essa quantia disponível sem prejudicar meu próprio bem-estar financeiro? E caso a resposta fosse não, eu aprendi a dizer não com respeito, sem culpa. Hoje entendo que ser generosa não significa me colocar em risco. Significa saber o momento certo de ajudar, com a responsabilidade de que minha saúde financeira também precisa ser cuidada para que eu possa continuar sendo uma fonte de apoio, mas sem abrir mão do meu próprio equilíbrio. Você já parou para pensar nisso? Se eu decido ajudar, faço sem esperar o dinheiro de volta. Quando decidimos ajudar alguém, muitas vezes estamos no controle do que oferecemos, mas infelizmente não podemos controlar o que acontece depois. Se for algo dentro do meu orçamento e se eu quiser ajudar, eu faço isso com o coração aberto, sem esperar retorno. Isso me permite agir sem pressões e sem o risco de sentir ressentimento depois, caso o dinheiro não volte para mim. A chave aqui é tratar a ajuda como um presente, não um empréstimo. Quando você oferece algo com a expectativa de que o dinheiro voltará, você pode acabar colocando uma carga emocional no ato. Se a pessoa não puder devolver ou se a devolução não acontecer dentro do tempo que você espera, isso pode gerar frustração e até arruinar relações. Ao entender isso, minha mentalidade mudou completamente. Eu comecei a ver a ajuda como uma escolha que faço de forma consciente dentro das minhas possibilidades. Eu me permito ser generosa, mas de maneira saudável, sem comprometer a minha estabilidade financeira ou qualidade da minha vida. Isso me traz paz de espírito e mantém as relações mais saudáveis. Claro que se a pessoa puder devolver ou oferecer algo em troca, isso é maravilhoso. Mas não se forçar a esperar isso me livrou do peso da expectativa, das frustrações. A generosidade verdadeira nasce do desejo de ajudar, não do desejo de receber algo em troca. Além disso, essa abordagem tem me ensinado a focar nas minhas prioridades financeiras. Quando ajudo alguém, eu faço sabendo exatamente o quanto posso gastar sem comprometer os meus próprios objetivos. Isso me ajuda a manter o equilíbrio entre ser solidária e cuidar da minha própria saúde financeira. Então, na próxima vez que você decidir ajudar alguém, pergunte a si mesma: eu estou fazendo isso com a intenção de ver o outro bem ou com a expectativa de que o dinheiro vai voltar? Se a resposta for a primeira, então siga em frente com confiança e generosidade. Se for a segunda, talvez seja a hora de repensar. A ajuda verdadeira vem do coração e sem a espera de retorno. Isso é o que me traz mais felicidade e tranquilidade. Lembrar que quem realmente precisa de ajuda aprende a se virar. Por muito tempo, eu acreditei que eu estava sendo generosa, que estava ajudando quem precisava, mas com o tempo eu percebi que eu estava apenas alimentando um ciclo de dependência. Quando eu emprestava o que eu não podia perder, não só colocava a minha própria estabilidade em risco, como também criava uma situação onde as pessoas se acostumavam a me pedir dinheiro. Foi um processo difícil, mas finalmente percebi que quem realmente quer mudar e crescer encontra formas de se virar. Eles buscam soluções, tomam atitudes
e, mais importante, assumem a responsabilidade pela própria vida. Já quem quer só se aproveitar, volta pedindo mais e as desculpas se tornam cada vez mais frequentes. Eles esperam que você continue dando, sem pensar nas consequências para o seu próprio bolso. Que quando tomei a decisão de parar de emprestar, algo mudou dentro de mim. Não só a minha situação financeira começou a melhorar, mas minha paz de espírito e o meu emocional também. Quando você começa a dizer não, percebe que está se colocando em primeiro lugar, que está priorizando suas necessidades e seus projetos de vida. Não é egoísmo, gente, é autoconhecimento. Se você está nessa mesma situação e sente que não consegue mais lidar com isso, quero que saiba, você não é egoísta por dizer não. Na verdade, você está criando um espaço para que você mesmo cresça, para que você aprenda a lidar melhor com o seu dinheiro e para que as pessoas ao seu redor aprendam a se responsabilizar pelas suas próprias escolhas. Nunca mais passei por dificuldades financeiras porque emprestei o que eu não podia perder. Hoje eu sei que meu dinheiro é fruto do meu trabalho, das minhas escolhas e da minha disciplina. Ele não vai mais para quem não sabe valorizar, nem para quem não tem a intenção de devolver. E se você ainda se sente culpado por dizer não, eu te digo, seu dinheiro, suas regras. O mais importante agora é se libertar desse ciclo. Você tem o direito de ser responsável pelas suas finanças e, acima de tudo, de respeitar os seus próprios limites. Quando você decide dar esse passo, você coloca a sua vida e o seu futuro financeiro no controle das suas próprias mãos. Então, pare de se sentir culpado. Se não pode prestar, simplesmente não faça. E assim, pessoal, depois de muito aprender e passar por situações difíceis, eu finalmente entendi que o melhor favor que posso fazer por mim mesma é parar de emprestar dinheiro para quem não vai valorizar. Hoje não me sinto mais culpada por dizer não, porque entendo que ao fazer isso estou me protegendo e criando espaço para a minha prosperidade. Se você também está nessa situação, não se sinta culpado, respeite seus próprios limites e entenda que seu dinheiro é fruto do seu esforço e suas escolhas. Agora eu quero saber de você, já passou por isso? Como lida com os pedidos de dinheiro de amigos e familiares? Me conta aqui nos comentários, vou adorar saber da sua experiência. E se você gostou dessas dicas, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e lembre-se, seu dinheiro, suas regras. Até o próximo vídeo. Tchau!